Estão preparados para as notícias de hoje? Acredito que sim, né? Bom, o São Paulo está em busca de um investidor pontual para contratar o meio-campista Juliano Galopo. A diretoria enviou proposta e tenta negociar uma forma de pagamento viável ao clube. O jogador está avaliado em 6,5 milhões de euros, 35,2 milhões de reais, e o Banfield da Argentina não quer abrir mão do atleta sem esse retorno financeiro. A classificação na Copa do Brasil na última quinta-feira, diante do Palmeiras, que vou falar na próxima notícia, pode ser um combustível para o tricolor voltar seus esforços na contratação do jogador de 23 anos. No entanto, o clube não pretende fazer loucuras e comprometer dívidas. A concretização das vendas de Gabriel Sara e Emiliano Rigoni também deve ajudar na possível chegada de Galopo. Inclusive, nesta sexta-feira, dia 15, foi oficializado por ambos clubes a transferência do meio-campista Gabriel Sara, de 23 anos, com o Norwich da Inglaterra. Antes de embarcar para a Europa, o jogador se despediu do elenco, dos integrantes da comissão técnica, da diretoria e dos colaboradores do CT da Barra Funda. Voltando a falar de Galopo, esse reforço atenderia um dos 2 pedidos de Rogério Ceni. O São Paulo então pretende insistir no negócio pelo jogador. Em entrevista coletiva na última quinta, o treinador afirmou que pretende contar com mais um zagueiro e um meio-campista polivalente. Juliano Galopo é este jogador. Como segundo volante, ele aparece bem no ataque e também tem força defensiva. Na temporada passada, fez 13 gols em 48 jogos. Neste ano, já são 8 gols em 27 partidas. O zagueiro pretendido por Ceni também deve ser gringo. Nas últimas semanas, o clube tem mapeado alguns atletas sul-americanos. O São Paulo também segue atento às movimentações envolvendo o nome de Antony na janela de transferência da Europa. Uma venda do atacante do Ajax da Holanda refletirá diretamente no planejamento do tricolor para o restante desta temporada e até mesmo em 2023. Isso porque uma negociação de altas cifras, como se especula no mercado europeu, fará com que o São Paulo não necessite vender mais nenhum atleta até o final deste ano. Quando o tricolor negociou Antony, o clube ficou com 20% de mais-valia de um futuro negócio. Isso significa que o São Paulo tem direito a 20% do que exceder o valor que o Ajax pagou em 2020. O atacante foi negociado por 16 milhões de euros. Por fim, o técnico Rogério Ceni espera ter boas notícias para seu elenco nos próximos dias. Com o tricolor vivo nas 3 competições, o treinador tem esperança de receber bons reforços no elenco. Como prometido, a próxima notícia é sobre a vitória do São Paulo. Bom, vencer é muito bom. Porém, com os detalhes de ser contra um grande rival, na casa deles, com recorde de público, é melhor ainda. O coração da São Paulina aqui está que não se aguenta de tanta felicidade. E acredito que o de vocês também. Somos o Clube da Fé e devemos comemorar cada conquista. Acreditar e nunca desistir é a solução para muitos problemas. Virar um jogo que parecia por muitos perdido pode ser a transformação de ânimo no centro de treinamento da Barra Funda. Uma noite para recordar. O tricolor chegou a 15 mata-matas vencidos contra o rival em 20 disputados em toda a história. A classificação obtida no Allianz Parque por meio dos pênaltis foi a 3ª vitória são paulina em disputa de penalidades na casa do rival, em 3 confrontos realizados. 100% de aproveitamento. De maneira geral, em qualquer estádio, até hoje o São Paulo disputou 5 desempates por meio de penalidades após o tempo regulamentar em choques reis e venceu 4 das 5. Estamos nas quartas de final, meus amigos. A caminhada continua em busca de troféu em 2022. Bom, além de tudo o que foi dito, a classificação sobre o Palmeiras na Copa do Brasil fez o São Paulo cumprir uma das metas orçamentárias da temporada de 2022, alcançar as quartas de final do torneio e engordar as premiações por passagem de fase no torneio. Até aqui, o tricolor soma 11,57 milhões de reais na competição. No planejamento do clube, o grande objetivo era estar entre os 8 primeiros. A classificação à semifinal vale mais 8 milhões de reais. Agora o tricolor mira no mínimo o 6º lugar do Brasileirão
e a decisão da Sul-Americana também estipulados no orçamento para 2022. As premiações são fundamentais para a saúde financeira do São Paulo, que conhecerá somente na terça-feira, após sorteio, o adversário nas quartas da Copa do Brasil. No total, caso seja campeão de maneira inédita no torneio, o São Paulo acumulará quase 80 milhões de reais de premiação somente na Copa do Brasil de 2022. Ainda quero falar muito desse jogo, porém vamos dar uma misturada nas notícias. E que história é essa do Internacional estar querendo dar chapéu no São Paulo, hein? Bom, todos sabem das especulações que diz respeito ao interesse do tricolor por Nahuel Bustos. De acordo com o portal GE, o Internacional quer a contratação do atacante que está na mira do São Paulo. O Colorado sabe que a negociação é difícil, mas estuda uma investida nos próximos dias e já sabe que o atleta não deve ficar no Girona. O São Paulo tem conversas com o Manchester City por Nahuel Bustos, mas as negociações são difíceis e com mais concorrentes a tendência é complicar ainda mais. O tricolor está disposto a comprar um percentual do atacante. O Grupo City, dono de seus direitos, prioriza a permanência do argentino na Europa e rejeitou uma proposta do Tajeres. Voltando a falar sobre o confronto que deixou o final de semana dos São Paulinos mais feliz, o técnico do São Paulo, Rogério Ceni, valorizou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil após eliminar o Palmeiras no pênaltis nesta última quinta-feira no Allianz Parque. Depois do jogo, o comandante tricolor foi questionado sobre uma declaração de Abel Ferreira, comandante do rival, que citou a sorte como um fator presente no duelo de quinta. Abre aspas, tem o fator sorte e hoje nosso adversário foi feliz. Fecha aspas, disse o português, que depois completou afirmando que o adversário foi mais competente nos pênaltis. Rogério Ceni disse, segunda vez que tenho sorte contra ele, né? No Flamengo fomos campeões da Recopa contra ele, foi sorte também, falou. O técnico do São Paulo também questionou a opinião manifestada por Abel de que o São Paulo esteve perdido nos primeiros 15 minutos. Ceni disse, importante reconhecer, o Palmeiras ficou perdido também, é normal, mas é bom valorizar o trabalho dos outros, assim como a gente valoriza o Palmeiras. Rogério Ceni colocou a vitória desta última quinta-feira como uma das principais que seu elenco já vivenciou. Abre aspas, foi uma das grandes vitórias da carreira de muitos dos meus jogadores. Jogo de Copa do Brasil contra um adversário tradicional. Para alguns, tenho certeza de que foi a maior vitória da carreira deles. O torcedor valoriza muito jogos desse tamanho, fecha aspas. Por falar em valorizar a vitória e na felicidade em geral que faz parte do pacote, para quem gosta, haja Danone, hein? Vou falar dele mesmo, Aloísio Chulapa, que segue como um destaque do São Paulo. Anos depois de passar como centroavante do clube, hoje o ex-jogador é um dos torcedores simbólicos. A sua comemoração com a classificação do São Paulo foi marcante. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o campeão mundial pelo tricolor vibrou muito com a vitória e até pulou na piscina. O centroavante, presença constante no camarote dos ídolos no Morumbi, ostentava a camisa de Reinaldo, que foi desfalque são paulino por lesão. Conta aí nos comentários como foi a sua comemoração. Tem mais notícias, mas antes, bora para uma atualização rapidinha sobre a Arboleda? Em uma entrevista reproduzida pela ESPN em espanhol, o zagueiro tranquilizou o clube e a torcida ao projetar a sua volta ainda nesta temporada. De acordo com sua previsão, no mais tardar em setembro, se tudo der certo, ele estará de volta aos gramados. Com isso, o jogador poderá inclusive disputar a Copa do Mundo do Catar, marcada para o final do ano. Abre aspas, se Deus permitir, em setembro estarei de volta aos campos, fecha aspas, disse ele na entrevista. Quem aí se lembra de Gonzalo Carneiro? A boa atualização com a camisa do Liverpool do Uruguai rendeu a Gonzalo uma chance de atuar no exterior. Se no início da janela ele convivia com especulações para jogar no Peñarol, o atacante vai defender o Cruz Azul. O time mexicano entrou em acordo com o seu staff e chegou a um acordo para contar com os gols de Carneiro. Com a parte burocrática acertada, Carneiro é aguardado no México para assinar contrato e incorporar o seu novo elenco.
Amigos tricolores, uma notícia bem importante. Não é apenas por Juliano Galopo que o São Paulo abriu conversas com o Banfield. O tricolor também visa firmar uma parceria com o clube argentino, considerado pela diretoria são paulina um dos melhores formadores do país vizinho. O Banfield é conhecido na Argentina como um dos clubes mais bem-sucedidos na formação de jovens atletas, apostando forte na base para compor seu elenco. A intenção do São Paulo é de fazer um intercâmbio de ideias e processos entre CFA Laudo Natel em Cotia e as categorias de base do Banfield, aprimorando ainda mais a formação de jovens talentos. Galopo é visto pela diretoria do São Paulo como a peça ideal para substituir Gabriel Sara, que saiu para o Norwich da Inglaterra. Precisando preencher a lacuna deixada pelo jovem revelado em Cotia, o São Paulo crê que Galopo pode se encaixar perfeitamente no esquema de Rogério Ceni, por além de organizar o jogo, ser um meio habituado a marcar gols. O time do Sub-20 do São Paulo enfrenta o Fortaleza neste sábado às 10 horas, no CT Ribamar Bezerra em Maracanaú, Ceará. O tricolor busca se aproximar da briga pela classificação para a próxima fase. O tricolor entra na rodada na 8ª colocação com 6 pontos. Se vencer, o time pode até entrar no G4, dependendo de outros resultados. A equipe comandada pelo técnico Alex de Souza vem de vitória por 3-2 sobre a Portuguesa na última quarta-feira pelo Campeonato Paulista. Em 17 jogos na temporada, o tricolor tem 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O artilheiro da equipe é o atacante Cauê, com 8 gols. Ele também lidera a lista no Brasileiro com 3 gols marcados. Os salves de hoje são para Matheus Ramos, de Minas, e Giovanni Uchoa, do Acre.